Fala galerinha do bem, Amadeu na área. Hoje, domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, trazendo notícias rápidas e rasteiras para vocês. Galerinha, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like, divulgue, compartilhe. Lá do lado direito tem um sininho, dá um toquezinho naquele sininho, porque toda vez que subir um conteúdo, vocês receberão as notificações. E agora no YouTube tem uma nova ferramenta, que é hypar. Lá na barrinha onde você dá aquele like, dá a hypada, porque ali vai pontuar o canal. Sendo assim, quando alguém entrar, uma pessoa entrar no YouTube e procurar notícias do Vasco, se o Boteco do Amadeu, tiver a pontuação, aí vocês receberão esse carinho, esses vídeos maravilhosos aqui do canal Boteco do Amadeu. Eu vou direto no assunto, galera. Patrocínio Master. Segundo o meu amigo Adilar Velar, aqui se fala de Vasco, Mumuzinho da Colina, para quem, para os mais íntimos. Ele veio com a informação que o Vasco pode estar acertando o seu patrocínio Master, provavelmente uma casa de apostas, a Bet, e que esse valor gira em torno de 70 milhões ano. Sabemos que a Betfair não foi 70 milhões, sabemos que não foi anual, foi um período de 1 ano e meio. E mesmo com as métricas, não chegaríamos aos 70 milhões. No máximo a 45 a 46 milhões. Mas Pedrinho está fazendo um belo trabalho, com certeza ele está vendo o que é melhor para o Vasco, em termos, E agora com a camisa, com a Nike, que é uma das maiores empresas de fornecedora de material esportivo, então tem que ter a Nike um grande patrocinador para alavancar ainda mais a imagem do Vasco no mundo do futebol, espalhado pelos 4 cantos desse planeta. Vamos falar também de Claudio Spinelli, jogador argentino de 28 anos, atacante lá do Independiente Del Valle. Segundo o meu grande amigo Leonardo Lacerda, ele soltou essa matéria até lá no X. Léo, beijo, irmão, obrigado aí pelo carinho de sempre. O Vasco fez uma nova proposta ao Independiente Del Valle pelo atacante Claudio Spinelli, mas uma proposta por empréstimo, que gira em torno de 3 milhões de dólares. E vale ressaltar que entre o jogador e o Vasco está tudo já acordado. Inclusive o atacante já comunicou ao diretor de futebol do Del Valle, Luiz Fernando Saritama, o desejo de jogar no Vasco. E gostaria de ser, olha só galera, gostaria de ser treinado pelo Fernando Diniz. Galera adora o Diniz, mas vamos lá. Isso aqui é assunto para um outro vídeo, ou uma outra, de repente uma live, Mas o Del Valle é um clube que, ele é casca grossa, sabe negociar, sabe comprar, sabe vender e não é fácil. Então o Vasco já fez a segunda proposta, aí tem o quê? Tem também a obrigação de compra. Então o Vasco está querendo parcelar esse valor, é assim que o Vasco for lá e comprar, é abatido o valor do empréstimo do atacante argentino Claudio Spinelli. Vamos falar também do Cuiabano. A janela inglesa fecha amanhã por volta de 19h59, horário de Brasília. Lá em Londres, 23h59, porque são 4 horas de fuso horário a mais do que Brasília. Só para deixar uma coisa bem clara, ele fez 77 jogos pelo Botafogo, 10 gols e 7 assistências. Pelo Grêmio, ele jogou 18 jogos, 2 gols e 0 assistência. Vocês estão sentados aí, Vocês devem estar sentados assistindo o vídeo. Pelo Nottingham Forest, ele fez 2 jogos. E esses 2 jogos foi pela equipe Sub-21. Porque o Cuiabano vai fazer 23 anos agora, dia 16 de fevereiro. Então, na idade, está jogando lá, jogou alguns jogos pela equipe Sub-21. Ele tem um contrato com o time inglês até 30 de junho de 2029. Entre o atleta, entre o seu agente, que é o Bertolucci, e entre o Vasco, tudo encaminhado, tudo acordado, tudo acertado. O problema agora é o clube inglês, que é o do Marinax, do grego, que é o Nottingham Forest. O clube que está ali, naquela zona ali ali no meio de tabela, ali brigando. Então o Marinax está um pouco irredutivo e quer vender o atleta, que gira em torno de 8 milhões de euros, sendo que o Vasco está tentando, com o Admar, que o Admar é fera, o Admar vai conseguir.
em torno de 6 a 6,5 milhões de euros. Isso sendo parcelado, de repente no valor de empréstimo, é como o Admar gosta de trabalhar, né? Paga ali no empréstimo, parcela, e esse valor abate depois, o Vasco comprando o atleta é abatido no valor total. Então, ó, eu acho que é um atleta, é um jogador que vai dar, sabe, uma melhorada, acentuada ali naquela lateral esquerda, como também o Spinelli, um jogador que vai ajudar muito, um jogador que está acostumado a jogar Libertadores, Sul-Americano, um jogador aguerrido, um jogador que não é fixo, ele também é móvel, e isso para o plantel, para o elenco do Vasco, vai ajudar muito ter um jogador dessas características. Eu acho que é um jogador que pode ser, hein? Acho que os dois jogadores, aqui é o meu achismo, pelo que eu venho apurando, esses dois jogadores podem aparecer em São Januário, no CT Moacir Barbosa, muito em breve. Cuiabano tem que resolver no máximo até amanhã. E o Spinelli, alguns detalhes aí eu acho que será acertado. Sabendo-se que, ressaltando que o diretor, o dono lá, acho que é o Deller, que é o dono lá do Del Valle, o cara é complicado, tá, galera? Eu também queria falar sobre o zagueiro Jair. O Jair, que era do Santos, Botafogo, que está lá também, encostado, jogou acho que até mais do que o Cuiabano, fez 5 jogos pelo Nottingham Forest. É um jogador de 20 anos, é um bom zagueiro, um jogador que tem o seu contrato até 30/6/2030, um jogador que está avaliado hoje em 12 milhões de euros. Um belo jogador, um belo zagueiro, um zagueiro ó, que vai fazer 21 anos em março, só para vocês terem uma noção. Agora surgiu uma outra situação que, quando eu estava lá com o Léo, acho que a galera vai lembrar, eu trouxe um zagueiro português. Vocês lembram que eu falei? Zagueiro Zé Pedro, do Porto, está no Cagliari. Ele começou lá no Vitória de Guimarães, porque ele era do Guimarães, lá pequenininho, sub-15, 17. Guimarães é uma cidade do norte de Portugal, onde Portugal nasceu, fica no norte. E o Zé Pedro era o jogador do Guimarães, depois Vizela, aí foi parar no Porto, na equipe sub-20 do Porto. Grandes partidas e a equipe italiana, o Cagliari, comprou o atleta. E o atleta tem 1,87 m, ambidestro, ele joga com as duas pernas mesmo, né? Bate com a direita, bate com a esquerda, chuta, então é um zagueiro bom, já tinha falado isso ano passado sobre esse zagueiro, e está começando a aparecer esse zagueiro que joga mais pelo lado direito e também pela lateral direita. Ele fez 9 partidas na temporada 25-26, não fez gols, não fez assistência. É um jogador que hoje está avaliado em 2,5 milhões de euros. Belo zagueiro, um zagueiro que tem postura, um zagueiro que inclusive já andou pela seleção portuguesa, a seleção de base. É um zagueiro que o Vasco poderia, de repente, começar a enxergar esse zagueiro para contratá-lo, porque é um zagueiro que impõe respeito. E é um zagueiro, eu acho que é esse tipo de zagueiro que o Vasco está precisando. Valeu, galerinha! Eu quero desejar a vocês um belo domingo, uma semana maravilhosa para todos vocês. E amanhã tem Vascão. Mas pode ser que hoje à noite eu trago aqui alguma notícia, né? Porque eu estou apurando algumas coisas, não vou falar agora, porque eu não gosto de falar de situações que estou apurando para trazer, para deixar o torcedor aqui com a pulguinha atrás da orelha. Mas estou apurando, de repente, 2 posições que acho que o Vasco está precisando e podem chegar esses 2 jogadores dessas 2 posições. Um beijo, um bom domingo e tamo junto.